aqui a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos chegando até você nesta manhã, nesse dia. E por mais que o dia de ontem tenha trazido alguma coisa que te arrasta para um desconforto, seja qual for, hoje é o dia que Deus está nos dando e nós precisamos vivê-lo intensamente. Esse é o convite que eu te faço já pela manhã. Viva esse dia intensamente. Viva ele com qualidade, a qualidade do respirar, a qualidade do observar, a qualidade de refletir e dizer que eu e você, nós podemos fazer sim a diferença no dia de hoje, no dia em que nós estamos vivendo. Nós somos essas pessoas que podemos entrar e fazer a diferença. Aí você vai me dizer, mas por quê? Como? De que forma? Olha, se você sair do prédio que você mora e disser um bom dia, sorrir para alguém, você já vai estar fazendo a diferença. Se você estiver entrando na sua repartição de trabalho e se você puder dizer, hoje nós vamos fazer a diferença, nosso trabalho será um trabalho de fé, de coragem, você já vai estar fazendo a diferença. Então se descarregue de tudo aquilo que não te traz o que é bom e ponha a mensagem de Deus, a mensagem da fé, da esperança, a mensagem do amor e ponha também a mensagem que você tem de você mesmo, dizendo, eu preciso fazer a diferença no mundo que eu estou vivendo. Esse é o projeto Amigos da Cidade, esse é o programa Amigos da Cidade. Um projeto que tem esse interesse de levar até você uma mensagem transformadora, mas que essa mensagem não fique guardada dentro de você e que você realmente possa expandi-la. Eu estou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, quando Zaqueu, o publicano, ele tem um encontro com Jesus. E, na verdade, ele não tinha planejado desta forma. Zaqueu simplesmente estava ouvindo falar de Jesus, a curiosidade era intensa, alguma coisa mexeu no seu coração e ele vai de encontro a Jesus de uma forma bem diferente. Ele quer ver Jesus, eu quero ver esse homem, eu quero ver o que ele faz. Mas Jesus chega até ele e diz, Zaqueu, desce da onde você está, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Olha a surpresa. Zaqueu acho que não desceu, eu acho que ele caiu da onde ele estava. E ele levou Jesus e toda a sua comitiva para a casa dele. Ali começa o grande milagre. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando Zaqueu recebe Jesus. Zaqueu poderia ter dito, não tenho condições de recebê-lo na minha casa, mas Zaqueu desceu depressa e levou Jesus para a sua casa. Que essa mensagem fique para você e amanhã nós vamos continuar com ela, mas nesse momento que você possa dizer, eu quero Jesus na minha casa. Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade, fique comigo, meu convidado já está aqui e eu tenho certeza que o programa interessa muito a você. Esse é o mês de novembro e nós falamos do mês do homem, né? Da saúde do homem. E eu quero já de antemão agradecer realmente a presença do doutor que eu tenho aqui, porque sabemos que pela manhã, né, a disponibilidade nunca é favorável, mas graças a Deus eu tenho aqui o urologista que atende na Santa Casa, deve ter sua clínica também, né, doutor? E é o doutor Eufânio que atendeu o nosso convite. Muito obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia, pastora. Bom dia a todos os telespectadores da TV Carajás. É uma honra e um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, pode ter certeza. Eu falava agora há pouco que o nosso programa ele é um projeto. O projeto de levar a informação, de fazer com que as pessoas estejam conhecendo tudo que está acontecendo à nossa volta. E o momento também é esse. Agora é saber sobre a saúde do homem e realmente intensificar isso. Uma das formas que a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com toda a mídia nacional, encontrou de chamar a atenção para esse assunto de tão relevância ao ser humano, em especial ao sexo masculino, foi criar um mês copiando os moldes do Outubro Rosa, que foi criado um mês para as mulheres, um mês aos homens, para se tratar especialmente da saúde do homem e ainda mais sobre a próstata, que é uma doença, que é um local que é acometido pelo câncer de próstata, uma doença muito prevalente.
Hoje nós podemos olhar assim em questão de estatísticas e é preocupante, doutor? Então, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum dos homens, né? Ele só perde para os cânceres de pele, né? Depois das doenças cardiovasculares e as doenças externas, de causa externa de violência, é a maior causa de morte entre os homens. Cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata, isso já é definido. E é uma doença perfeitamente curável, né? Até de uma forma mais tranquila do que a própria mama, por exemplo, no caso das mulheres. Só que esbarra num tabu muito grande de investigação, porque tem que se descobrir o câncer de próstata no momento correto para ver se ele precisa ser tratado e ser tratado no momento certo. E nós diríamos assim que tudo depende do homem realmente se preocupar e fazer o seu exame. Exatamente. O câncer de próstata é uma doença, ela tem uma origem hormonal, né? Da mesma forma que a mama tem uma origem hormonal e com a base genética. Ou seja, após os 45 anos, a pessoa que tem a predisposição, ela pode desenvolver o câncer de próstata. Quanto mais jovem ele desenvolver, ou seja, entre 45 e 70 anos aproximadamente, se ele desenvolve nessa faixa etária, tem uma gravidade muito intensa, muito grande, né? É bem mais grave. Após os 70 anos não é tão grave, apesar de ser mais comum, né? Mas o que chama atenção realmente é que os homens precisam se dispor a estudar o seu corpo. Não só a próstata, né? Tem as doenças do intestino, tem as doenças cardiovasculares, tem a questão de colesterol, diabetes, etc. Então, o homem, de um modo geral, o novembro, ele é para a próstata, mas é para que o homem, de um modo geral, cuide da sua saúde, né? Só para a senhora ter uma ideia, e todo telespectador, após os 45, 50 anos, até 30% dos homens podem sofrer de andropausa, que é a carência de um hormônio masculino que tem impactos importantes no corpo humano, né? Desde problemas de libido, desejo sexual, até problemas ósseos. E, no entanto, se você não se dispor a se preocupar com a sua saúde, você pode ficar na andropausa aí anos e anos e, por exemplo, se confundir com um quadro depressivo. Então, o novembro é para isso, é para lembrar que o homem precisa ter a iniciativa de se cuidar, né? Nós sabemos que hoje nós viveremos mais, né? A nossa geração é uma geração que vai viver mais, né? A ciência e a medicina, elas andam juntas no sentido de que aumentou a sobrevida do ser humano, tanto homens quanto mulheres, porém tem que ter qualidade de vida, e para viver com qualidade de vida a gente tem que antever as doenças. É esse o objetivo desse chamado, né? As mulheres, elas têm muito, né, acentuado assim, na maioria delas, a questão da tireoide. O homem também tem essa questão acentuada? As doenças da tireoide são muito mais prevalentes nas mulheres, né? E pode existir nos homens também, né? Da mesma forma, a maneira como a doença comete é do mesmo jeito, né? E é um exame simples, né? É só fazer um TSH, que é um exame hormonal, e você consegue definir. Mas é muito mais prevalente nas mulheres. O exame dos homens, né? Em qualquer unidade de saúde é feito o exame, tem um médico especialista para fazer esse exame, precisa ser agendado de uma forma diferente. Como que acontece? Então, o ideal é que existisse profissionais especializados para avaliar todo mundo, né? Mas isso, a nível de Brasil, não é tão simples, não é verdade? Então, hoje, em termos de saúde pública, os médicos, eles têm algum treinamento, sim, em relação a fazer essa pesquisa, que basicamente é a dosagem do exame de sangue, o PSA, e o exame de toque, né? Às vezes, o exame de toque ser realizado por um clínico, o paciente não vê isso com bons olhos, ele tem um certo pudor, mas não haveria nenhum tipo de problema para que isso acontecesse. O que é bom e importante dizer é que o exame de sangue tem que estar muito normal, muito baixo, né? Que o índice normal é até 4, né? Mas existe câncer de próstata com um índice entre 1 e 4 que a gente só desconfia através do exame do toque,
Né? É necessário fazer. É necessário fazer. Quando o PSA é muito baixo, abaixo de 1, ou então quando o paciente já tem um extremo de idade muito grande, então aí a gente pode eventualmente dispensar o exame de toque e algumas outras situações também. Mas o exame de toque ele é importante, sim, porque a próstata ela é como se fosse uma laranja, né? Imagina uma laranja que tem uma casca e tem os gomos e tem aquele fiapinho branco no meio. Aquele fiapinho branco é o canal da urina. Os gomos é a parte do envelhecimento da próstata, que pode crescer e obstruir a urina. E a casca é onde dá o câncer de próstata na maioria das vezes. Então, quando um tumor cresce na casca até acometer lá o canalzinho da urina, então ele tem que crescer nesse sentido, mas ele cresce para o outro sentido também. Então, normalmente, quando a pessoa tem algum sintoma por causa do câncer de próstata, normalmente já é uma doença avançada. Então por esse motivo que a gente, a medicina preconiza que a pessoa investigue a doença, mesmo não sentindo nada. Aliás, é o momento de investigar, porque se descobrir, ele é curável. E é no exame que o médico vai conseguir detectar realmente como que está na essa verdade, aparência. A sequência é essa: você faz o exame de sangue e o exame de toque. Se um dos dois exames estiver alterados, aí nós solicitamos uma biópsia, entende? Essa biópsia vai dizer se é câncer ou não é câncer. Aí, disse que é câncer. Isso que é importante a comunidade dizer. Não quer dizer que você tem câncer de próstata, que você vai morrer disso, de jeito nenhum. Então o que acontece? O câncer de próstata é uma escala de gravidade, vai de 2 a 10. Então hoje a ciência sabe que muitos pacientes que têm câncer de próstata não precisam ser tratados, mas precisam ser conhecidos, entende? Então às vezes você vai ter o câncer de próstata e nem tratamento você vai precisar fazer, mas você vai ficar sob vigilância nele, entende? Se ele se desenvolver, ele mudar o destino dele, como ele está se apresentando no dia de hoje, você está preparado para ser tratado, entende? Os tratamentos mais comuns são a cirurgia e a radioterapia, tratamentos curativos, né? Então a gente tem um índice de cura de 90% dos pacientes quando precisa ser tratado, está no momento correto de ser tratado, 90% de cura. Existem algumas sequelas que podem surgir, mas perfeitamente contornáveis, né? Já quando o câncer de próstata não tem cura e ele está se desenvolvendo, né? Aí a gente não tem como curá-lo. Nós temos que fazer com que ele se assossegue, que ele se acalme, ou que ele regrida de tamanho. E aí a parte drástica do tratamento, e é por isso que vem o tabu. Na verdade, esses pacientes não terão a próstata extirpada. Eles terão o hormônio masculino extirpado ou inibido. Porque o câncer de próstata, ele se alimenta da testosterona, que é o hormônio do testículo. Então, quando você não pode tirar o câncer, você tem que tirar o alimento dele, que é a testosterona. Obviamente que isso se faz através de uma castração química ou cirúrgica. Ou você retira os testículos cirurgicamente, ou você faz medicação para que os testículos não funcionem. Dessa forma, tem um impacto muito grande na qualidade de vida do homem, porque ele perde o desejo sexual e a gente desenvolve nele uma andropausa induzida, vamos dizer, para que ele possa fazer com que a doença fique adormecida por alguns anos. Ele vai ter que trabalhar bastante para que a qualidade de vida dele fique dentro de tudo isso, né? Aí ele tem que adotar condutas do ponto de vista da atividade física, relacional, espiritual, para contornar tudo isso, né? É bom, interessante dizer, né? A qualidade de vida traz a questão espiritual. Isso, sem dúvida nenhuma. É muito comum, nós que trabalhamos com câncer, pessoas mais espiritualizadas, elas são visivelmente mais preparadas para passar por esse obstáculo, porque todos nós teremos obstáculos na vida, nosso corpo envelhece e de alguma forma, em algum momento, nós vamos ter que nos deparar com alguma situação orgânica, né, do corpo. E é bem nítido que as pessoas mais espiritualizadas, elas conseguem ultrapassar essas barreiras da vida com uma certa
não vou dizer tranquilidade, mas com menor desespero, né? Porque a agressão é grande, né? Em qualquer sentido. Sem dúvida. Qualquer momento que tenha que disponibilizar a um tratamento, a uma situação, é uma agressão. Então, essa agressão, quando a pessoa está espiritualmente mais formatada, mais equilibrada, ela consegue trazer esse equilíbrio para o seu emocional. Claro que traz, e não só para ele, como para toda a família, né? Que acompanha, porque é muito difícil também a família se deparar com a palavra câncer, no caso, né? Veja bem, você de repente tem um câncer de próstata, cai do nada essa doença e existe assim uma série de informações não muito verdadeiras que ele vai morrer, ou que ele não vai mais ser homem, ou que ele não vai mais ter vida sexual, ou que vai sofrer muito, ou que um amigo... Na verdade, não é nada disso, né? O câncer de próstata ele é curável, né? De uma forma relativamente tranquila hoje, com o que a ciência tem para oferecer, e até mesmo os cânceres avançados, tirando esse impacto hormonal que a gente tem na vida da pessoa, ela tem uma qualidade de vida orgânica relativamente boa, né? E boa parte dos tumores não precisam ser tratados. Isso é importante que se diga. Na questão dos 3 ou 4 anos, surgiu um estudo canadense, né? Um estudo, a gente chama de N é o número de pessoas estudadas, e um N muito grande, né? Onde se avaliou indivíduos com 65 anos com câncer de próstata com algumas características, e se acompanhou por décadas e notou-se que essas pessoas não morreram de câncer de próstata mesmo não sendo tratadas. Então hoje é o grande desafio da medicina, da ciência e da urologia em especial, é saber quem é o câncer que precisa ser tratado e quem é aquele que não precisa ser tratado. Mas que todos precisam ser conhecidos, isso precisa. Não pode se fugir disso. Exatamente. Né? Doutor, quando nós falamos até em estatística, falamos em preocupação, há um contexto todo em volta da humanidade, do ser humano, né? A qualidade de vida, a alimentação, o exercício, tudo isso influencia para que essa estatística esteja tão alta, né? Pastora e telespectadores, a OMS define que saúde é o perfeito estado orgânico, psíquico e social do indivíduo, né? Se você não está organicamente, psicologicamente, socialmente, e socialmente quer dizer as questões psíquicas, as questões espirituais também, você não é saudável. Então não adianta você estar bem de uma coisa e não estar bem de outra. Eu sou feliz, etc. Mas tenho uma saúde orgânica ruim. Não, você não é saudável. Você tem uma saúde orgânica fantástica e você é extremamente ansioso, você não é saudável. Você é extremamente, organicamente, um atleta, é uma pessoa extremamente tranquila do ponto de vista psíquico, mas você não se relaciona com ninguém, não sorri, você também não é saudável. Então, agora nas questões orgânicas sobre saúde, é importante que se diga que a ciência conhece muito e cada vez mais, né? Todos os dias nós vemos noticiários, alguns verdadeiros, outros exagerados, outros não verdadeiros, mas sobre as questões alimentares, né? Nós sabemos que a alimentação saudável ela tem um impacto absurdo em relação às doenças. Só para você ter uma ideia, o câncer de próstata nós não sabemos, a gente imagina que é pela ingestão de proteínas, carne animal. Mas veja bem, mas não está provado ainda. O ser humano, o homem que vive no Oriente, no Japão, por exemplo, ele tem muito menos câncer de próstata do que um homem que vive na América do Norte, nos Estados Unidos. O impacto é diferente. O número de câncer é diferente. Você pega um japonês e coloca ele morar nos Estados Unidos, ele passa a ter muito mais câncer de próstata do que o japonês que não mora nos Estados Unidos. São os hábitos? São os hábitos alimentares. Mas o reverso também é verdadeiro. Entre os orientais, o câncer de estômago é muito comum, mas muito mais comum o câncer entre o japonês do que o americano, vamos dizer. E se o americano vai morar no Japão, ele passa a ter mais câncer de estômago. Então, é óbvio que as questões alimentares têm um impacto gigantesco sobre a incidência das doenças, e a ciência não conhece tudo isso. Sabemos hoje que a atividade física ela é fundamental, né? O sedentarismo ele é extremamente viril à sobrevida do doente, ou seja, vai
vai impactar doente do indivíduo, né? Então, hábitos alimentares e hábitos físicos, sem dúvida nenhuma, na questão orgânica, ela é fundamental. Faz a diferença. Faz a diferença. E isso está tão perto de todos nós, não é? Está tão perto de todos nós. Hoje a ciência ela é multidisciplinar, né? As nutricionistas, vamos pegar aí por exemplo, né? Os nutricionistas, eles conseguem gerar um impacto na sua vida de forma positiva, fantástico, né? Da mesma forma, os educadores físicos, né? Hoje, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Eu me lembro muito bem que o professor de educação física, na minha adolescência, era uma pessoa que treinava o esporte, mais nada. Hoje não, o educador físico, ele traz qualidade de vida para o ser humano, está disponível, é um profissional fantástico que está aí. Aí você vai somar os psicólogos, os fonoaudiólogos, a ciência hoje é muito multidisciplinar, né? Então isso trouxe benefício para a humanidade, traz muito benefício. Está à nossa disposição, né? Além de toda a gama de informações que bem filtrada, obviamente na web, né? Na internet, etc. Tal, a gente consegue ter informação suficiente para viver melhor. Com certeza, eu acho que existe realmente hoje tudo isso com muita acessibilidade a todas as pessoas. Todas as pessoas. De ponta a ponta. Independente do nível cultural e nível educacional, a gente tem acesso a tudo, né? Mas ainda temos muito caminho a percorrer. Ontem eu assistia rapidamente um documentário, né, numa das TVs, e era sobre uma certa cidade nos Estados Unidos, e que essa cidade ela foi vista como o maior número de obesos dessa cidade. Eu já vi essa reportagem. E que uma igreja ou algumas igrejas, elas tomaram uma postura de levar os seus membros a cuidarem da saúde. Isso. Na alimentação, e levaram personal também para fazer as atividades físicas. E mudaram o quadro. Então essa pessoa que estava fazendo esse documentário, que é um médico inclusive, ele foi porque ele não acreditou muito em tudo aquilo, mas ele ficou realmente admirado. Hoje, as operadoras de planos de saúde, só para você ter uma ideia, o grande objetivo deles é fazer com que o seu segurado não fique doente. Não fique doente. Aliás, é um bom caminho. É um bom caminho. E, aliás, o mais barato, né? Então, as campanhas educacionais do ponto de vista de saúde à população é no sentido de prevenção. A segurança da saúde, o SUS, deveria pensar muito nisso. Ele, de forma escrita, ele é perfeito. De forma executada, infelizmente, deixa a desejar. Doutora, eu quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo nessa manhã, as mulheres que vão levar as informações para os seus maridos, enfim, é impactante e todos receberam muito bem essa mensagem de hoje. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição em outras situações e parabéns pelo seu programa e pela iniciativa e um bom dia a todos os telespectadores. Nós agradecemos. Eu li uma frase e eu quero colocar essa frase para todos nós hoje, né? O juiz, ou seja, aquele que estiver no poder público, quando ele é nomeado ou quando ele é eleito para fazer favores, isso não é o correto. O correto é quando as pessoas que são eleitas, as pessoas que são nomeadas para a justiça, que eles verdadeiramente julguem segundo as leis. Ninguém está no cargo que tem que estar para fazer favor. As pessoas têm que estar no cargo, se nomeadas, se eleitas, não para fazer o favor, mas para trabalhar em prol do cidadão e da cidadania. Que essa mensagem fique realmente no nosso coração nessa manhã e que nós possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e que a nossa atenção realmente esteja ligada para entender o que está acontecendo à nossa volta e que verdadeiramente eu e você, nós possamos fazer muito mais e muito melhor. Esse é o projeto, o programa Amigos da Cidade. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.